Olá, meus queridos anjos lunares de Caio de Nerdolas, tudo bem? Não se esqueça, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Doe live pix pro canal, doe pix pro canal. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse canal surpreender. Análise de vários personagens que só se vê aqui. Vamos dar essa força. E hoje, meus queridos anjos, vamos falar um personagem que me pediram, por causa que tem assuntos interessantes nele, se você for ver. Muitos assuntos interessantes. Sim, que está na temporada atual, na temporada de Demolidor. Frank Castle, nosso querido anti-herói da Marvel. Ele surgiu como um vigilante atormentado, movido pela sede inexplicável de vingança, e ao longo de décadas evoluiu para a história de explorar o drama, a moralidade e os limites da justiça. Originalmente criado por Jericho, John Romita e Ross Andru, sua primeira aparição foi em escreveu Homem-Aranha número 129 em 74. Castle se tornou símbolo do controverso do herói, um vilão ou um justiceiro enlouquecido. Frank Castle é respeitado pelo capitão dos fuzileiros navais. Era um respeitado capitão dos fuzileiros navais. Ele construiu uma carreira militar servindo para missões especiais, aprendendo táticas de guerrilha, infiltração, interrogatório e eliminação de alvos prioritários. Seu talento foi um combate natural. Transformou-se numa verdadeira arma viva. Depois de retornar da vida civil, Frank tentou reintegrar a sociedade e começou a criar sua família. Seu lar era um porto seguro, então tentava esquecer os horrores que testemunhava. Mas um breve período de tempo, a crueldade veio a destruí-lo. Durante um piquenique no Central Park, Frank, sua esposa Maria e seus filhos testemunharam por acaso a execução da máfia. Para não deixar testemunhas, os criminosos abriram fogo contra sua família. Frank sobreviveu. Maria e as outras crianças foram para o Vasco. E a cena ficou atormentando a vida na sua mente. Com um sistema de justiça ineficaz, muitas vezes corrompido, Frank jurou eliminar o crime pela raiz. Não havia concessões para que a morte de cada um criminoso era apenas justiça pura. Assumindo o símbolo de caveira branca, você está vendo a caveira branca aí, esse símbolo que é usado até hoje pelos nossos queridos BOP e tudo mais, que é contra a criminalidade que tem no Bostil. Frank, em Nova York, diferente dos outros vigilantes, como o Demolidor e Homem-Aranha, ele não poupava vidas de traficantes, assassinos ou coisas piores. Todos iam com o CPF cancelado. Essa abordagem fez dele um temido e caçado, tanto pela polícia quanto pelos super-heróis que desaprovavam seus métodos. Ainda assim, Castle não recuava. A única coisa que importava era sua missão. Sua habilidade de treinamento militar avançado, mestre em combate corpo a corpo, arsenal diversificado, resistência física e psicológica, por causa que ele sobreviveu a várias torturas. Em uma das fases históricas da história, Castle foi pro Vasco por Daki, filho de Wolverine. Seu corpo foi todo detonado, mas não foi a última batalha. O fragmento do cadáver recolhido por Monstro Morlock, os seres que viviam nos esgotos, tinham uma dívida com gratidão com ele. Então, unindo aos pedaços com os Morlocks, ressuscitaram usando tecnologia mística e engenharia genética. Que nasceu Frank Castle, uma versão ressuscitada e colossal, uma força descomunal. Durante esse período, ele defendeu os monstros dos ataques dos caçadores. Até mesmo colocou Homem-Aranha e Wolverine no chão, eventualmente recuperasse a humanidade à fase monstro e se tornasse o justiceiro que transcendeu-se à morte. Posteriormente, Frank viu envolvido com a mão. Sim, você lembra da seita a mão, depois eu venho falar dela aqui com mais calma. Que cruzava o caminho de Demolidor Elétrica. Quando os tentáculos ofereceu chance de ressuscitar o filho, Frank aceitou uma aliança temporada. Ao se tornar general da mão, ele recebeu 3 dons místicos. Olho da besta, habilidade de perceber o mal no coração dos homens. Fogo da besta, energia infernal de alimentar as armas e atacar os inimigos. Medula da besta, força comparável a semideuses. Esses poderes eram sobre-humanos. Um senso de missão ganhou um aspecto quase religioso. Ele se tornou um executor de uma cruzada
direto. Eventualmente, ele perdeu tudo com o confronto do Doutor Estranho. Em Blood Throne, Castle utilizou os fragmentos da lendária Blood Throne, uma joia mística, que concedia vigor sobre cura humana, enquanto o portador desse artefato, Frank aguentava os ferimentos que levariam ele para o Vasco. Relações de inimizades. Frank não é um personagem que constrói tudo facilmente, mesmo assim ao longo de décadas. Eles formam alianças de conveniência com diversos heróis, Capitão América, Homem-Aranha, Viúva Negra. Seus históricos antagonismos foi com o Demolidor, Rei do Crime, Jing Sao, que é inimigo mortal dele, X-Men e Vingadores. Ele é um justifeiro cósmico, ele participou da Terra 666, que ele vai ao inferno, onde ele faz um pacto com o Mephisto. Não o Mephisto vocês viram no Coração de Lata, não. O Mephisto para valer. Junto com o nosso querido motoqueiro fantasma. Você vai ver um detalhe, logo, vídeo do motoqueiro fantasma daqui a algumas semanas. Ao vagar pela Terra, ele devastada contra Galactus, ele recruta o Arauto Cósmico, Frank, que adquire poder cósmico, o Cosmic Ghost Rider, uma fusão de Justiceiro e Motoqueiro Fantasma e Surfista Prateado. Olha que doido, essa forma tá aí. Thanos, eventualmente, ele viaja para o passado para matar o bebê quando o Thanos era bebê. Ele desiste ao perceber que não conseguiria uma criança inocente. Ao invés disso, ele tenta criá-lo como se fosse seu filho, que resulta num desastre temporal sem fim. Outra versão de Frank Castle, Terra 1171, que ele é hospedeiro do Venom, Terra 21.798, que ele é agente governamental do Terra 14.219, que ele é membro dos Thunderbolts, Terra 33.900, que ele segue as ordens do Capitão América. Agora a gente vai falar um pouquinho do Frank Castle, segundo a filosofia de Yang Bakunin e o Estado. Sim, agora vamos. Frank Castle é o justiceiro mais. O justiceiro é mais um anti-herói que elimina criminosos da forma brutal, representando a figura arquétipa que transcende os limites do bem e do mal. Como símbolo, Frank encarna a fúria, a sociedade do crime, e também revela como Carl Jung chama a sombra coletiva, aquele aspecto da psique humana que reprimimos, mas não manifestamos através da violência. Por outro lado, podemos refletir que o justiceiro, através de Mikhail Bakunin, o anarquista russo que denunciou os perigos do poder concentrado e da vigilância do Estado, para Bakunin, a força policial não é um instrumento neutro. Ela protege os privilégios da classe dominante, legítima opressão. A figura de Caso, portanto, também é uma resposta um pouco contraditória aos fracassos das instituições. Ao longo desse texto, vamos examinar como Frank Castle é uma figura histórica, cultural e filosófica. O nascimento do arquétipo vem por causa do trauma e da vingança. Quando Castle testemunha a execução da família, seu mundo simbólico é destruído. Toda a identidade pai, marido e veterano implode ao horror. Para Young, esse evento é o catalisador de Castle, a personalidade que adapta a persona, a máscara social. Ao integrar para a existência dominada pela sombra, a sombra é formada por tudo para reprimir o ódio, a sede de poder e impulsos destrutivos. O justiceiro surge como arquétipo do Vingador. Sim, olha como estão as coisas interligadas. Do Vingador. Ele se recusa a qualquer reconciliação de ordem legal. Ele não aceita perdão, a compaixão ou regeneração. Esse é o arquétipo de muitas culturas. No antigo Oriente Médio, a figura redentor de sangue, igual o Randan, tinha o direito de levar todo mundo para o Vasco se quem passasse na frente. No Ocidente, o Vingador é visto como um criminoso ou psicopata. A Marvel Comics projetou uma figura para explorar o dilema. A que ponto que a justiça se torna tirania? Castle opera fora da lei. Paradoxalmente, ele expressa o desejo coletivo implacável da luta contra o mal. Na ordem do justiceiro,
está a constatação política, um sistema legal que fracassa, os assassinos da família que escapam de punição, a máfia que controla tribunais policiais, que nem aqui no Bostil que a gente está vendo, e a falência estatal, fértil, que é solo fértil do vigilantismo. Mikhail Bakunin vê como a polícia uma engrenagem que garante os privilégios da minoria. Em ensaio do Estado de Anarquia, ele escreve: o Estado é a negação da liberdade, é uma máquina que serve a submeter as massas ao poder aos poucos. Se aceitamos Bakunin, o justiceiro se torna a resposta desesperada do Estado policial. Quando a lei serve para o crime organizado, o indivíduo se apropria do monopólio da violência. Entretanto, aqui nasce a contradição. Frank Castle não busca abolir a estrutura hierárquica, ele subdivide, ele substitui, ele se torna tribunal, juiz e carrasco. Olha, dá para lembrar muito bem do nosso querido patrocinador do canal, o Carlos Bacu. Ele tem o Justiça, você sabe. Então, segue o mesmo esquilo. Seu vigilantismo não é revolucionário, mas conservador, porque ele reafirma que a violência é a única solução. A única distorção do arquétipo da anarquista libertador é que alguém combate a opressão, mas no fundo está preso no mesmo princípio, o uso do medo e da força. No universo Marvel, a atuação de desconforto até nos super-heróis. O Demolidor considera um aniquilador nato, enquanto o Capitão América reconhece como um sofrimento que condensa. Essa é a tensão de ambiguidade. A sociedade contemporânea que repudiamos, a violência sumária por outro que não desejamos. Yang propôs, na nossa psique compartilhada de consciência coletivo, uma camada profunda, onde vivem imagens primordiais, os arquétipos. Quando a sociedade vive crises, essas imagens se projetam em símbolos que canalizam nossos medos, desejos. O justiceiro é o desejo reprimido de retribuição absoluta, que simboliza a recusa do perdão, o desespero diante da impunidade, a fantasia da purificação social. Esse é um mito que fortalece as, as marcas da desigualdade e pelo medo. O crime organizado não é apenas um fenômeno criminal, mas também psicológico. Ele representa o caos contra o qual queremos uma ordem forte, mesmo que custa a nossa liberdade. Aqui a vigilância policial e o vigilantismo se cruzam. Ambos prometem a segurança, ambos é um mecanismo de poder, enquanto a vigilância estatal se justifica como legal, o justiceiro se justifica como legítimo. Bakunin sustentava que o poder inconstitucional tende a degenerar a tirania, mesmo a força criada para proteger o povo e escravizá-lo. Para o monopólio, a violência era o principal instrumento de dominação. Onde haja autoridade, há desigualdade e justiça. Na história, Frank Castle, vemos com esse diagnóstico, se confirma que a polícia protege a máfia, corrupção, juízes que vendem sentenças, promotores que fecham os olhos. Quando a legalidade vai para o Vasco, a violência individual se ergue e se substitui. Porém, Castle não se alinha a Bakunin, porque ele não quer destruir o poder, ele quer exercê-lo. Ele rejeita a legitimidade do Estado, mas a prioriza como instrumento. O medo, nesse sentido, Castle representa o infinito que Bakunin temia. A opressão nasce da violência inconstitucional, ressentimento de vingança, a vingança de novas dominações. Ele não pode parar, porque a missão é uma compulsão. Yang diria que ele está possuído pelo arquétipo. Para Yang, todo ser humano tem sua sombra. O lado da personalidade, porém, tudo que rejeitamos em nós mesmos, assombra apenas a maldade. E também a força bruta, a criatividade, impulso vital. Quando reprimida, ela se manifesta de forma destrutiva. Frank Castle não é apenas a sua sombra que ele se identifica, ele também deixa de ser Frank Castle, se torna um justiceiro. Sua persona, pai de família, é anulada. Ele se funde ao arquétipo do vingador. Esse processo é um perigo, desumaniza. Frank perde qualquer ambivalência moral. A vítima do algoz se torna uma entidade de sua humanidade soterrada,
sobre o símbolo. A caveira, aliás, é o ícone do arquétipo deste símbolo que representa o momento mori, sim, também o nome de uma banda, lembrando a morte. É vesti-la e Frank declara que não há mais retorno. A sociedade contemporânea é marcada de criminalidade, se tornou obcecada pelo controle, vigilância em massa, câmeras, escutas, tudo é justificado pela promessa de segurança. O justiceiro opera com essa extensão ideológica, no palco onde a vigilância total não responde a ninguém, enquanto o Estado vigia e pune dentro da legalidade. Castle vigia e pune a legalidade de quem sofreu de uma das maiores violências. Para Foucault, o livro Vigiar e Punir, os argumentos podem ser modernos, mas a estrutura de disciplina é a observação. Castle encarna a forma brutal dessa lógica. Ele observa e executa. O fascínio popular pelo justiceiro é revelador. Ele não age só por lucro e glória. Ele age porque ele acredita em sua missão. É justa. Isso é inconsciente do coletivo que a fantasia policial perfeito foi incorporada. Para Bakunin, se Bakunin pudesse dialogar com Frank, talvez ele é um produto de tirania de combate. O justiceiro é filho bastardo do Estado que falhou. Sua violência individual é a continuação da violência estatal. Para Bakunin, só a sociedade sem anarquia poderia extinguir a cadeia de opressão. O justiceiro, porém, não quer utopia, quer a vingança. Seu universo simbólico e contempla a regeneração de sua jornada. Isso é diferença da anarquia. Enquanto Bakunin sonhava liberdade coletiva, Castle vive uma escravidão pessoal por causa do trauma. Frank Castle demonstra violência e enquadra violência, enquanto não pega o chefão do crime, outro torna o seu lugar. Quando isso destrói a quadrilha, se torna uma forma de missão científica. Para Young, é o ciclo alimentado de incapacidade de integrar a sombra. Se Frank reconhece sua dor, talvez pudesse transcender o arquétipo, mas ele recusa. Ele é a única forma de existir é punindo. Esse aspecto simboliza a relação de sociedade, a criminalidade, enquanto se reprima e se torna a vigilância constante. O fascínio pelo coletivo. Por que ele canaliza. Por que tanto se identificam com o justiceiro? Por que canaliza suas frustrações e impunidade? Porque ele satisfaz os desejos de vingança e de civilização reprimida? Porque ele simboliza o absoluto poder que o Estado promete? A sucessão do personagem revela algum nível que tememos da legalidade seja fechado. Bakunin diria que o justiceiro é a prova do que o Estado é incapaz. Conclusão que a gente chega que Frank Castle é um mito moderno construído sobre a dor individual, a falência coletiva. Sua harmonia não oferece redenção apenas. Ele é o espelho da sociedade contemporânea, dividida em desejos de liberdade e compulsão de vingança. Para Bakunin, o justiceiro demonstra perigos de legitimar a força, a pessoa, o que simboliza identificar-se à sombra. Para todos, ele é só um lembrete de violência. Nunca é apenas a resposta do mal. Ele também é somente para horrores. No final, Cassio é um personagem, ele não é um sintoma. É um arquétipo que nos lembra que a linha da justiça e a tirania é tênue, como gostaríamos de admirar. Nossa, mas Castle tem tudo isso. Olha como que o Castle é. O que a gente pode dizer é que o Frank Castle ele está mostrando que ele é contra o movimento anárquico, ele parece um movimento anárquico, mas ele vai contra o sistema que está corrompido. Como a gente vive no Bostil, como a gente vive no Bostil de todas as formas. Para sair de corromper, Frank Castle busca a justiça pelas próprias mãos, buscando seu crescimento, buscando se aliar. Ele consegue poucos aliados, por causa que ele é ao sangue fio. Ele é o lutador, ele é o lutador sem dó. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando as pessoas, o Bakunin fala em abolir Estado, mas os próprios totalitarismo vermelho falam em abolir Estado, mas sempre precisam do Estado para controlar as instituições, para escalar as vozes dissidentes, que nem em 1984, que nem estamos vendo no Bostil. Então a gente tem que pensar que Bakunin tem a ver com esse movimento que está acontecendo nas grandes
no Grande Bostil querendo calar conservadores, querendo prejudicar as pessoas. Frank Castle se revoltou. Aqui no Brasil não podemos se revoltar. Aqui no Brasil somos caçados e calados, nós conservadores. Então pensem, o Bostil se tornou a terra dos anarquistas, das linhas totalitárias armênias, onde elimina qualquer um. Por isso que pensem, a sociedade está aí. Mostre que você é capaz. Se puder, saia do Bostil, vá viver em outros locais, que é bem mais seguro do que aqui. Certo, meus anjos iluminados e caídos? E não caiam nas linhas vermelhas nem em movimentos anarquistas. Isso vai para jovens, isso vai para adultos. Procurem um movimento conservador. Você vai ver que todo mundo abraça e aceita você como que é. Obrigado, meus anjos iluminados e caídos.